Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu gosto de Lauriette. Obrigada, irmã, pelo presente. Mateus capítulo 13, verso 1. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Verso 18. Escutai-vos, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. Chegada a angústia, as perseguições por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Eu acho que a gente nem precisava falar nada, bastava apenas a leitura. Porque Jesus ele falou a palavra e ele explicou. Jesus estava tentando mostrar nessa palavra como é que as pessoas recebem a palavra. Na verdade, a semente aqui é a palavra de Deus. O solo é o coração. Todo mundo já conhece. Muito bem. E a gente tem alguns tipos, né? Tipo de solo. A gente vai ver aqui no solo endurecido, o solo superficial, o solo cheio de espinhos. Tem a boa terra. Então tem o solo que é aquele que ele diz que é à beira do caminho, que as aves levam a semente. Representa as pessoas que ouvem a palavra. Todos os quatro ouviram a palavra. A mesma palavra. A mesma semente. A boa semente. A boa semente. Talvez de um semeador diferente, mas ouviu a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a semente. E a semente é sempre boa. O semeador pode falhar, o semeador pode errar, o semeador pode mudar, o semeador não é perfeito, mas a palavra é. A palavra é perfeita. Não tem falhas na palavra. Não tem contradições na palavra. A palavra é perfeita. Mas esse aqui, semeado, que diz que a semente caiu à beira do caminho, é aquela pessoa que ela ouviu, mas não deixou entrar no coração a palavra. O coração é endurecido. Muitos de coração endurecido. Não deixar a palavra entrar no coração. E se você deixar a palavra no coração entrar no seu coração, vai produzir fruto. Com certeza vai produzir fruto. Porque Jesus disse que produz fruto aqueles que ouvem e que deixam a palavra semeada em boa terra e que deixam a palavra entrar no coração. Então, quantas pessoas de coração endurecido já foi um semeador, e 2 semeadores, e 3, e 4, talvez já se passou de 50 semeadores e a pessoa permanece do mesmo jeito, com o coração endurecido. Não deixe o Espírito Santo, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Não deixe o Espírito Santo amolecer a terra, para que essa semente possa entrar, para que essa semente possa produzir frutos. O
foi semeado em pedregais ou num solo pedregoso, nasceu rápido. Isso eu já vi tanto, nesses mais de 40 anos servindo ao Senhor, 44 anos servindo ao Senhor. Esse tipo aqui é o que eu mais vi. É aquele que a planta nasce rápido. Você prega, a pessoa até recebe com alegria. Sabe? Você vê que a pessoa é aquilo que ela estava precisando. É aquilo que ela queria ouvir. E aí, rapidinho nasceu a planta. Só que daqui a pouco, e às vezes as pessoas acham que quando entregam a vida a Jesus, vai ficar sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E isso não é bíblico. Isso é a teologia da prosperidade, é outro departamento. A Bíblia não fala isso. Jesus diz que a gente teria as aflições, que a gente teria dificuldades. Então logo nasce, mas é superficial. Sabe, aquela fé superficial, quando vem a primeira dificuldade, a pessoa desiste, porque não tem raiz. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse no verso 21 que chega a angústia, chega a perseguição, né? Chega a dificuldade, a pessoa desiste logo. Aí aquela planta que estava nascendo murcha. E aí você vai falar com a pessoa, ela diz, mas eu achei que a minha vida ia mudar. Não, realmente a vida mudou. Quando Jesus entra na vida da gente, acontece um milagre. Só que isso não significa que não vai ter perseguições, não vai ter pedrada, não vai ter crises, não vai ter dificuldades. Não é isso que Jesus ensinou. A gente vai passar por tudo isso, por todas essas dificuldades. O que a gente precisa é uma fé firme em Cristo, porque aí a gente resiste às provações. É aquela fé superficial, sabe? Aquilo que eu ensinei na terça-feira no estudo bíblico é água pelos artérios ou pelos joelhos. Rapidinho, irmão. Qualquer dificuldade, qualquer luta, a pessoa desiste. Abandona tudo. Desiste de tudo. Esse aqui, do solo pedregoso, é o que eu mais vi ao longo de toda a minha caminhada. Pregando o evangelho, ensinando, discipulando. Porque as pessoas acham que não vai ter nunca mais problemas, não tem mais crises. Não, irmão. A gente continua com o pé nessa terra e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A gente continua com o pé aqui. A gente passa por lutas e dificuldades. Ou você acha que ao longo desses 43 anos, 44, eu nunca tive lutas e dificuldades? Muitas. Só que eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso. Entendeu? Aí ainda tem o grupo 3. Quem é o grupo 3? É os espinhos. Jesus disse que ele ouve também a mesma palavra, a mesma semente. Pode até ser que seja de outro semeador, porque Jesus não disse que seria o mesmo. Ele disse assim, olha, aqui ele disse, um semeador, né? Um semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Jesus não disse quem era o pastor, ou quem era o apóstolo, ou quem era o membro da igreja. Ele disse que era um semeador, porque todos nós temos a necessidade ou o chamado para pregar. Todos nós temos. O ID de Jesus não é só para a liderança da igreja. O ID de Jesus é para todos nós, inclusive para as crianças. Aliás, o projeto infantil desse mês é para eles aprenderem a ser um missionário. As crianças estão aprendendo a pregar. As crianças estão aprendendo a anunciar o evangelho, porque é para todo mundo. E aí saiu o semeador. A semente é a mesma, como eu já disse, a semente é boa. Só que agora ela caiu entre os espinhos. A planta cresceu, irmão. Só que aqui, as preocupações da vida, as riquezas, ele disse, as distrações sufocaram. O coração cheio de coisas do mundo, irmão. É difícil você ocupar, aliás, o estudo diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então não dá, irmão. Ou o nosso coração é do Senhor, ou o nosso coração é de outras coisas. Pastor, mas eu não vou servir a Deus e eu não vou fazer mais nada na minha vida, não, irmão. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. Aquilo que é certo, obviamente. Mas isso não vai tomar o lugar de Deus no
meu coração. Não vai tomar o lugar de Deus. E essa semente aqui, que Jesus está dizendo, é que as pessoas até, a planta até nasce, mas daqui a pouco outras coisas sufocam e impedem que essa semente brote e que essa semente produza frutos. Agora tem um outro grupo, que esse é o grupo do qual eu faço parte. É aquele que a semente foi plantada em boa terra. E aí, irmão, é aqueles que ouvem, entendem e praticam a palavra. E se ouve, entende e pratica, vai ter fruto. Se tem fruto, que fruto, pastora? Que fruto você está falando? Você fala tanto de fruto. Alguns frutos, eu poderia ficar aqui, eu não tenho esse tempo hoje, mas eu poderia ficar aqui mais de 2 horas falando só dos frutos. Mas eu posso dizer, irmão, que quando a palavra de Deus entra no coração, na boa terra, tem resultados, tem mudança. A primeira mudança é a mudança de caráter, a gente vai abandonar o pecado. A gente vai falar com mais amor, a gente vai agir com mais humildade, mudança de vida. Frutos. Os frutos do Espírito, de Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor pelas coisas de Deus, amor por orar, amor pela palavra, amor pela igreja. A gente muda, irmão. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, na boa terra, vai produzir bons frutos. Boas obras, praticar o bem, ajudar as pessoas, perdoar, servir a Deus, ganhar outras pessoas para Jesus, isso é fruto. Então tem muitas coisas que eu poderia falar aqui essa noite, mas quando a semente brota numa boa terra, com certeza vai haver frutos. Vai haver frutos. E olha, querido, tem uma notícia para te dar. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você. Porque a semente é boa. A semente é boa. Eu espero muito que a semente aqui essa noite não caia num solo endurecido. Caia pedras, nem entre espinhos. Eu espero que todo o meu coração, o seu coração, seja uma terra boa, onde a semente é plantada, você gere frutos. Em nome de Jesus. Especialmente influenciar outras pessoas para servir a Deus. Amém? Fica de pé.